E se eu te disser que depois desse vídeo você vai sair daqui achando que GTA 6 não é mais o mundo aberto que você mais espera? Parece loucura, eu sei, mas hoje eu separei mais de 20 jogos de mundo aberto que estão a caminho. Alguns gigantes que todo mundo já conhece e outros que quase ninguém está comentando, mas que podem roubar a cena. Então fica até o final, porque na hora de falar de GTA 6 eu vou te mostrar porque ele pode estar prestes a dividir esse trono. Mas antes de começar o vídeo, já peço o seu like, e se você não for inscrito já se inscreve para você não perder mais vídeos como esse, beleza? Então vamos começar com nossa lista com Palworld 1.0. Então esse game já é febre desde o lançamento em acesso antecipado, quebrando o recorde de jogadores simultâneos na Steam logo nas primeiras semanas, misturando ali sobrevivência com construção de base e captura de criaturas no mundo aberto gigante. É a famosa comparação com Pokémon com armas, que viralizou globalmente e gerou até discussão sobre semelhança visual com criaturas de outras franquias. A versão 1.0 vem aí prometendo fechar o ciclo que a comunidade pediu desde o início. Mais conteúdo de fim de jogo, mais biomas para explorar, correções nos sistemas mais criticados e uma sensação de mundo mais denso e completo, saindo do estado de ainda em construção que caracteriza qualquer acesso antecipado. Esse jogo já provou que consegue competir igual para igual com produção muito maiores e mais caras, mesmo vindo de um estúdio relativamente pequeno, e a versão final é o teste real de até onde esse fenômeno consegue ir, quando finalmente estiver com todo o conteúdo planejado disponível. Monster Hunter Wilds Ascendance. Então galerinha, esse jogo já trouxe o mundo aberto mais ambicioso da franquia, com ecossistemas vivos, clima dinâmico e monstros que reagem ao ambiente da mesma forma que o jogador, mudando completamente a forma de caçar em comparação com os jogos anteriores. Ascendance chega como uma grande expansão de conteúdo, prometendo novas áreas de mapa, monstros inéditos, novas armas e mecânicas que aprofundam ainda mais essa sensação de mundo vivo e reativo. É o tipo de conteúdo pós-lançamento que costuma manter a base de jogadores presa por mais um ciclo inteiro, já que Monster Hunter historicamente vive de atualizações grandes que praticamente relançam o jogo. Para quem já zerou a campanha principal, essa expansão pode ser o motivo perfeito de voltar a explorar esse mundo. E para quem ainda não jogou, é a chance de entrar já com o pacote completo de conteúdo. Próximo, Guild Wars 3. Depois de mais de uma década de silêncio e rumores constantes, a ArenaNet finalmente revelou oficialmente esse game durante a Summer Game Fest de 2026. Confirmando um jogo para PC e PlayStation 5, com beta previsto para 2027 e mantendo o modelo Buy to Play, sem mensalidade, que sempre diferenciou a franquia de outros MMORPGs do mercado. Para quem acompanha o gênero há anos, esse anúncio sozinho já é motivo de expectativa gigante. É o retorno de uma das poucas franquias que provou, ainda nos anos 2000, que dá para fazer um mundo aberto online rico em conteúdo sem depender de assinatura mensal para sobreviver financeiramente. A escolha de trazer também para PlayStation, além do tradicional PC, mostra uma ambição de alcançar um público muito maior do que os MMORPGs costumam atingir, e pode redefinir como esse gênero é distribuído daqui para frente. Nosso próximo da lista é o Gears of War E-Day. E-Day é uma prequela que volta ao famoso primeiro dia de invasão Locust, aquele momento que só era contado em flashback e diálogos nos jogos anteriores e que agora finalmente vira uma campanha jogável completa. A ideia é mostrar como o mundo de Sera realmente desmonorou, com Marcus Fênix ainda jovem, antes de virar o soldado endurecido que os fãs conhecem. Não é o mundo aberto no sentido tradicional da palavra, mas o estúdio prometeu uma estrutura de exploração muito mais aberta do que qualquer Gears anterior, com áreas maiores entre os momentos de combates mais linear. O peso emocional de mostrar a origem do caos, combinado com a nostalgia de ver a franquia voltar às raízes, já garante que os fãs antigos voltem com força total assim que o jogo for lançado. Alcahest.
Esse aqui é um daqueles jogos que aparece do nada e assusta pela ambição de estúdio pequeno. Alcahest é um RPG de ação medieval sombrio, feito pelo estúdio independente Push Home, que já vem sendo comparado por veículos de imprensa internacional a Elder Scrolls e The Witch, só que sem magia nenhuma envolvida. Ao invés de feitiços, o protagonista, o filho mais novo de um lorde menor no reino fictício de Cadanor, sobrevive usando alquimia como sistema central. Poções que podem ser bebidas, jogadas em inimigos ou plantadas discretamente no bolso de um NPC, sempre com resultados imprevisíveis dependendo de como você combina os ingredientes. Os próprios desenvolvedores fizeram questão de dizer publicamente que preferem qualidade a um mapa gigante vazio, recusando explicitamente a fórmula de um mundo aberto inchado, que muitos jogos grandes ainda insistem em usar. E isso pode ser exatamente o que faltava para o gênero se reinventar. Galera, o próximo da lista é o Aex. É um jogo de sobrevivência em mundo aberto feito pelo estúdio sueco Daddy Astronauts, formado por ex-desenvolvedores de Division e The Massive Entertainment. O jogo se passa em uma região gelada nórdica, invadida por criaturas alienígenas depois que uma equipe científica enviada para investigar o monólito misterioso desaparece por completo. Você pode jogar sozinho ou em cooperativo com até 3 amigos. E o mais interessante é que o progresso é salvo separado por mundo. Ou seja, dá para levar seu equipamento e recursos para dentro da partida de um amigo sem perder absolutamente nada do que já conquistou. É sobrevivência com gestão de fome, temperatura e recursos. Tiro em primeira pessoa contra criaturas hostis em um cubo senciente misterioso no centro da história, que serve tanto para escanear o ambiente quanto para desbloquear habilidades alienígenas, e que ninguém, nem mesmo os desenvolvedores, explicou completamente ainda. Gen Atlas. Feito pela Gen Design, o estudo fundado pelo criador de Shadow of Colossus e Ico, Gen Atlas coloca você no controle de um protagonista robótico que acorda sem memória num planeta abandonado, completamente coberto de estruturas mecânicas gigantescas. A jogabilidade combina jetpack e veículos para escalar essas construções verticais. Combate contra hordas de máquinas pequenas até robôs ancestrais enormes, no estilo Colosso, que já era marca registrada do estúdio. E um elemento inusitado, uma cabeça robótica voadora gigante que você pode usar para assumir o controle de máquinas mortas espalhadas pelo cenário, incluindo mechas de porte descomunal. Se o histórico do estúdio responsável por alguns dos jogos mais reverenciados da história por sua escala visual já não bastasse para chamar a atenção, o próprio conceito de Gen Atlas promete entregar aquele tipo de espetáculo visual que faz o jogador parar só para admirar o cenário. Nolau. Nolau é um jogo de tiro em primeira pessoa ambientado numa cidade portuária cyberpunk chamada Porto Desire, decadente e construída sobre neon e sujeira, onde a lei simplesmente deixou de existir e cada ação tem consequências reais para o personagem. É um projeto do estúdio sueco Neon, que já vinha sendo acompanhado de perto e depois de trabalhos anteriores no gênero de ação, e que deixou claro publicamente que a filosofia central de Nolau é densidade sobre escala. Ou seja, em vez de construir um mapa mais gigante possível e deixá-lo vazio, eles preferem um mundo aberto menor, mas extremamente denso, cheio de coisas acontecendo em cada esquina e cada beco. Isso é basicamente uma resposta direta a uma das críticas mais comuns que jogos de mundo aberto recebem atualmente. Mapas enormes que servem só para impressionar no papel, mas que na prática ficam vazias boa parte do tempo. Nosso próximo game é o Valo Mortis. Dos criadores de Ghost Runner, Valo Mortis é um Souls-like em primeira pessoa, ambientado numa Europa alternativa durante as guerras napoleônicas. E olha só, essa premissa já é rara o suficiente para chamar a atenção. Você controla William, um ex-soldado da Grande Armée, trazido de volta dos mortos, que descobre que seus antigos companheiros foram transformados em abominações por uma praga mágica
que tomou conta do continente. A jogabilidade mistura espada, pistola e mosquete com poderes sobrenaturais concedidos justamente por essa força obscura que o ressuscitou, criando um combate que lembra Dark Souls, mas com uma pegada bem mais gótica e histórica. O estúdio One More Level já provou que sabe fazer ação rápida e brutal com Ghost Runner, então a expectativa é que esse jeito mais lento e metódico de Vault Mortis funcione igual de bem, só que num gênero completamente diferente. State of Decay 3. O game promete um mundo aberto de sobrevivência a zumbis ainda maiores e mais detalhados, mantendo aquele foco único da franquia, gerenciar uma comunidade inteira de sobreviventes e não só um personagem principal. Cada decisão pesa no destino do seu grupo. Quem sai para buscar recursos, quem fica de guarda, quem pode morrer permanentemente numa missão mal planejada. É esse tipo de tensão constante que fez os 2 primeiros jogos conquistarem uma base de fãs pequena, mas extremamente fiel, mesmo com uma qualidade técnica que sempre deixou a desejar perto de outros jogos do gênero. Com o terceiro jogo, a Microsoft parece estar finalmente dando o orçamento e o tempo que a franquia merecia, apostando nela como um dos pilares originais do catálogo do Xbox. O tipo do retorno que a comunidade pede há anos e que pode finalmente colocar a série no radar do público geral. Mortal Shell 2. O primeiro Mortal Shell surpreendeu em 2020 como um Souls-like enxuto, curto e extremamente atmosférico, com aquela mecânica única de vestir diferentes corpos, os chamados Shells, cada um com um estilo de combate diferente. A sequência chega prometendo corrigir justamente os pontos mais criticados do original, agora sem a barra de estamina, com um combate mais fluido e menos travado, e com uma área inicial que já é descrita como um mundo aberto compacto, bem diferente da estrutura mais linear do primeiro jogo. A beta aberta, lançada durante o Summer Game, passou de 250 mil downloads, o que mostra que o público realmente está com fome de um Souls-like que pegue o melhor do gênero e leve para um lugar novo, mantendo aquela sensação de decadência gótica que conquistou um público de nicho, mas extremamente fiel. Mortal Shell 2 pode ser a confirmação do que o estúdio Code Symmetry aprendeu todas as lições certas. Outworld 2. O primeiro Outworld era conhecido por ser um RPG de sobrevivência brutalmente realista, do tipo que não perdoa erro nenhum. Você podia literalmente morrer de fome, de frio ou de desidratação só andando de um ponto a outro do mapa, sem nenhum aviso condescendente da tela. Não existia level up tradicional facilitando tudo, e até uma simples viagem exigia planejamento de comida, roupa e equipamento, quase como um jogo de sobrevivência disfarçado de RPG de fantasia. A sequência chega prometendo manter exatamente essa pegada punitiva e realista que conquistou um público cansado de RPGs que facilitam demais a vida do jogador, mas com um mundo aberto mais rico, mais vivo e visualmente mais ambicioso do que o primeiro jogo, que sempre foi limitado pelo orçamento baixo do estúdio. Se a fórmula continuar sendo essa mistura de imersão total com risco real, esse jogo pode se tornar referência para os subgêneros de RPGs de sobrevivência hardcore. Lords of the Fallen 2. Depois do reboot bem recebido de 2023, que trouxe a franquia de volta com um visual impressionante e um combate muito mais refinado que a tentativa anterior de 2014, Lords of Fallen 2 foi confirmado durante a Gamescom, junto com uma leva de outros Souls-like anunciado na mesma noite. A sequência promete dar continuidade à mitologia dos 2 mundos paralelos, o Axion dos vivos e o Umbral dos mortos, que foi a grande sacada do design de jogo anterior, permitindo alternar entre as 2 realidades a qualquer momento para resolver puzzles, encontrar atalhos e enfrentar inimigos de formas diferentes. É a chance do estúdio Xworks provar que o sucesso do primeiro jogo não foi sorte, nem só um golpe de sorte de time, mas sim uma forma sólida que pode crescer ainda mais nessa segunda tentativa, especialmente com um orçamento maior que um sucesso comercial costuma garantir. Alien Isolation 2. Alien Isolation, lançado lá em 2014,
É lembrado até hoje como um dos jogos de terror mais tensos já feitos, principalmente por causa do Xenomorfo, um inimigo que usava um sistema de inteligência artificial avançado para realmente aprender o comportamento do jogador, mudando rotas de patrulha e ficando mais agressivo se você repetisse os mesmos esconderijos. Não existia combate de verdade contra ele, só fuga, disfarce e nervos à flor da pele, o que criou uma das experiências de terror mais respeitadas da indústria. A Creative Assembly confirmou que uma sequência está em desenvolvimento, e isso sozinho já gera aquele misto de empolgação e medo genuíno entre os fãs. Também cria empolgação por finalmente ter uma continuação depois de tantos anos. E medo também porque a regra que o primeiro jogo deixou é praticamente impossível de superar. Detalhes completos ainda são escassos, mas só o anúncio já é um motivo suficiente para reacender a expectativa em torno da franquia. Swords of Legends. Baseado numa das franquias de RPG mais amadas e duradouras da China, com jogos, séries e até novelas ligadas ao universo há mais de 2 décadas, Swords of Legends chega prometendo trazer aquele combate wuxias estilizado, cheio de espadas voadoras, artes marciais sobre-humanas e magias elementais, para um mundo aberto de fantasia oriental construído com tecnologia atual. É o tipo de proposta que mira diretamente no público ocidental, que começou a prestar muito mais atenção nesse estilo de jogo depois do sucesso de outros títulos asiáticos recentes, que provaram que dá para vender essa estética e essa mitologia para fora da Ásia sem perder a identidade original. Ainda faltam detalhes completos sobre plataformas de consoles e data exata, mas o interesse já é grande só pela força do nome da franquia e pela ambição visual que os primeiros materiais divulgados mostraram até agora. Stellar Blade Bloody Ray. Depois do sucesso surpreendente de Stellar Blade, que conquistou os fãs de jogos de ação com um combate refinado, chefes desafiadores e uma estética visual extremamente marcante, essa nova fase chamada de Bloody Rain promete aprofundar ainda mais aquele mundo pós-apocalíptico que serviu de cenário para o jogo original. A proposta é entregar uma ambientação ainda mais sombria e intensa, mas mantendo o que funcionou. Aquele combate ágil baseado em esquiva e contra-ataque e a direção de arte que virou marca registrada do jogo, mas expandindo a exploração e possivelmente introduzindo novas áreas e desafios para quem já zerou a campanha original e que quer mais motivo para voltar. Para uma produtora que surpreendeu o mercado ao emplacar um sucesso comercial inesperado logo na primeira tentativa, dobrar a aposta nesse universo é uma jogada natural, e a expectativa da comunidade em torno disso já é bem alta. Clockwork Revolution. Feito pela Inxile, o mesmo estúdio por trás da Westerland e ligado à mesma linhagem criativa de The Outer Worlds, Clockwork Revolution é um RPG steampunk, ambientado numa cidade mecânica gigante, onde a grande sacada é a viagem no tempo funcionando como ferramenta narrativa real, e não só um enfeite de história. Suas escolhas mudam literalmente a linha temporal da cidade em que você está, o que significa que uma decisão tomada agora pode alterar completamente como um bairro inteiro se parece, e quem está vivo ou morto, e quais facções estão no poder mais adiante. É um dos jogos mais mencionados por outros criadores de conteúdo e jornalistas de games, como é um dos RPGs mais esperados de 2026, justamente por essa ambição narrativa de tratar o tempo como uma mecânica de jogo, e não apenas como pano de fundo, algo que poucos RPGs realmente conseguem executar bem. Shenhua Hellblade. A franquia Hellblade, estrelada pela guerreira celta Shenhua, construiu uma reputação rara na indústria por representar de forma séria, respeitosa e extremamente imersiva a experiência da protagonista com psicose, usando áudio binaural que faz vozes sussurrarem literalmente nos 2 ouvidos do jogador, e uma direção de arte que mistura mitologia nórdica com uma representação visual da mente fragmentada de Shenhua. O segundo game, lançado em 2024, já tinha elevado ainda mais esse padrão técnico e emocional,
trabalhando lado a lado com especialistas em saúde mental durante todo o desenvolvimento. Qualquer continuação futura desse universo já chega com expectativa natural alta, simplesmente porque poucos jogos no mercado tratam um tema tão delicado com esse nível de cuidado, pesquisa e respeito pelo jogador. E a Ninja Theory construiu justamente essa reputação de qualidade acima de tudo, mesmo lançando jogos mais curtos que a média do mercado AAA. The Brood of Dawnwalker. Feito pela Rebel Wolves, estúdio fundado por Conrad, ex-diretor do The Witcher 3 e por outros veteranos que trabalharam em Cyberpunk 2077 na CD Projekt Red, esse RPG sombrio se passa numa Europa medieval fictícia chamada Vale Sangora, no século XIV. Você controla Coin, um ser meio humano, meio vampiro chamado de Dawnwalker, que precisa salvar a própria irmã em apenas 30 dias corridos dentro da história. De dia lutando contra espadachim, treinando usando os bloqueios direcionais e magia chamada X, e de noite ganhando acesso a um conjunto completo diferente de habilidades vampíricas, como escalar paredes, teleporte de sombra e combate com garras. O jogo já tem data 100% confirmada, para 3 de setembro de 2026, chegando em versão paga cheia e sem entrar no Xbox Game Pass no lançamento. É sem exagero nenhum um dos RPGs mais contados e comentados do ano inteiro. Fable. O reboot de Fable, desenvolvido pela Playgrounds Games, o mesmo estúdio responsável pela franquia Forza Horizon, promete resgatar aquele humor britânico peculiar e a sensação de conto de fadas torto que fez a trilogia original, lançada lá nos anos 2000, ser tão querida por uma geração inteira de jogadores do primeiro Xbox. A proposta é entregar um mundo aberto muito mais denso, vivo e reativo às escolhas morais do jogador, mantendo aquela dualidade clássica entre ser um herói ou um vilão que definiu a franquia desde o início, mas com uma proposta visual completamente atualizada para a tecnologia atual. É um teste importante e arriscado para a Microsoft, que aposta nesse relançamento como prova de que consegue reviver uma de suas franquias mais nostálgicas sem perder o que fazia ela ser especial. E a expectativa da comunidade britânica em particular está nas alturas. Final Fantasy VII Revelation. Fechando a trilogia do remake de Final Fantasy VII, que começou com o remake em 2020 e passou por Rebirth em 2024, Revelation promete entregar o clímax de uma das histórias mais amadas e discutidas da história dos games, com uma legião de fãs que carrega esse jogo original desde 1997, como uma das experiências mais marcantes que já viveram. A expectativa é que o jogo expanda ainda mais aquela estrutura de mundo aberto que Rebirth já tinha aprofundado bastante em relação ao remake original mais linear, entregando um mapa gigante para explorar antes de chegar nos eventos finais da história. Depois de 2 jogos cheios de bifurcações narrativas e realidades alternativas que confundiram e fascinaram a comunidade, Revelation carrega a responsabilidade enorme de amarrar tudo isso de um jeito que satisfaça tanto quem jogou o original quanto quem conhece só essa nova trilogia. Halo Campaign Evolved. Um remake completo da campanha do Halo Combat Evolved original, recriando do zero o início de uma das franquias mais importantes da história dos consoles para quem cresceu com o chefe. É praticamente um resgate de infância e para quem nunca jogou é a chance de entender por que essa franquia é tão reverenciada. Finalizando aqui a nossa lista com o famosíssimo GTA 6. Meus amigos, e chegamos nele. GTA 6 é sem dúvida o jogo mais aguardado dessa lista inteira. Talvez o mais aguardado da história dos games. Um mundo aberto, reconstruído do zero, ambientado numa versão moderna da Flórida, com um nível de detalhe que a Rockstar já provou dominar como ninguém. Mas aqui está o ponto. GTA 6 está competindo contra si mesmo. As expectativas são tão altas, construídas ao longo de mais de uma década, que qualquer detalhe fora do esperado vira motivo de debate gigante. Enquanto isso, jogos como The Brood of Dawnwalker, Êxodo e até Alcahest estão entregando ideias que nenhum GTA nunca tentou. Vampiro com escolha moral em tempo real, alquimia imprevisível, exploração espacial com dilatação temporal,
Não é que a GTA seja ruim ou vai ser ruim, é que pela primeira vez em anos, ele não está mais sozinho no topo. Ele está numa lista de jogos igualmente ambiciosos, e alguns deles podem surpreender mais justamente por ninguém esperar tanto. Mas e aí, amigos? Vocês estão ansiosos pelos esses grandes lançamentos? Se você acha que faltou algum game na lista, deixa nos comentários, beleza? E mais uma vez, se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse. Deixa seu comentário, beleza? E diz aí, quais desses jogos vocês acham que realmente consegue disputar com GTA 6? Então até mais, fiquem com Deus e muito obrigado pela atenção. Fui!